Olá, pessoal, boa noite. Último dia da nossa jornada do consultor de sucesso. Bem-vindos. Babi aceitou. Olá, Babi. Oi, tudo bem? Tudo? Nossa, eu tô com fone, não conecto. Deixa eu tirar o fone. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ah, então vou ficar sem o fone, que acabou não conectando, não sei por quê. Então tá, a gente vai dar continuidade hoje, pessoal, ao nosso terceiro dia e último dia de jornada do consultor de sucesso. Na E... quinta-feira, a gente falou sobre contrato, sobre como abordar o cliente, qual eram os receios do consultor, né, quando recém-formado, na faculdade, do estudante, das áreas de alimentação. Como Ontem abordar falamos do ali, né, mercado o de cliente trabalho, também. exato. A gente E falou ontem bastante falamos dos coisa. diferentes trabalhos do consultor de alimentos dentro da indústria e no comércio. Então, o mercado é bem abrangente, a gente tem vários nichos para serem seguidos. O consultor pode focar no seu específico ou atuar em todas essas áreas, né? Eu, por exemplo, acabou que eu não comentei ontem, mas assim, minha parte preferida é serviços de alimentação. Então, participo de indústria também, mas meu xodó é restaurante e hotel. Amo trabalhar principalmente com esses dois ramos. Ótimo, eu acabei indo para a área de pizzaria, comércio, mas também atendo indústria, né? Eu já atendi duas indústrias de panificação. Ah, é verdade. E a Lívia comentou aqui, né? As mais tops do mercado me fez lembrar. Obrigada pelo elogio, mas me fez lembrar de mercado. Também tem virado uma paixãozinha minha. Exato, a pandemia, como eu comentei ontem, né? Que foi a minha primeira atuação em mercado. Eu nunca tinha atuado em mercado, então foi a minha primeira vez. Hoje em dia tem uma estagiária comigo que está aprendendo bastante no mercado, então está sendo bem desafiador. Isso é bem produtivo, a gente ajudar também, né? Esses novos integrantes aí da nossa família, que é a consultoria de alimentos. Exato. E Então hoje a hoje, gente quer falar. Desculpa, eu acabei de cortar. não, hoje a gente vai Mas falar das vantagens de ser consultor de alimentos. isso, e antes de falar disso, a gente também quer pedir para você ficar até o finalzinho da live, porque na quarta-feira a gente falou que ia falar sobre o curso que a gente criou para você que quer se lançar aí nessa área de consultoria e ser um consultor de sucesso de verdade, independente, com liberdade. A gente vai fazer esse lançamento hoje, então fica com a gente porque tem coisa boa para quem se inscrever hoje. Mas antes disso, claro, a gente ainda tem muito conteúdo aí pra gente falar hoje. Então, uma das vantagens da consultoria é a parte financeira, né? Que a gente não precisa depender dos nossos pais, do nosso marido, noivo, namorado, Verdade. cônjuge. Então, essa independência de ter um salário no final do mês, muitas vezes não é um salário fixo, vai depender do número de clientes e de consultoria, assessoria que você atua, né? Então, isso é um valor que a gente vai trabalhando diferente ao longo do mês. Nem sempre é um valor fixo, depende do número de clientes que eu tenho. Mas com poucos clientes, você já cria uma independência uma independência ali financeira nessa questão de você não precisar depender de outra pessoa, você mesmo consegue se bancar e você também tem liberdade para você conquistar mais clientes ou até mesmo, ah, não, eu quero só ficar com pouco aqui, não tem problema, porque eu quero mais tempo, porque eu quero viajar, porque eu quero cuidar do meu filho. Então você pode escolher o que você quer, porque também acredite, depois que você tem o seu primeiro cliente na consultoria,
aparecem tantos que você nem acreditava que as pessoas iam te encontrar, porque o nosso medo às vezes é como a gente vai ser encontrado, né? E aí depois que você tem seu primeiro cliente, abriram as portas, pode ter certeza disso. Exatamente. E um cliente pode te indicar para. Eu tenho um cliente que me indicou para 4 conhecidos que tinham serviço de alimentação. Então, os proprietários de serviço de alimentação, eles conhecem outros proprietários, né? Às vezes não na mesma cidade, em cidades diferentes, e eles trocam figurinhas entre eles e acabam indicando os fornecedores, e a consultoria não deixa de ser um fornecedor, um prestador de serviço. Então, quando a gente faz um trabalho bem feito, a gente não precisa mais correr atrás de cliente. A indicação já é o nosso próprio meio de contratação, né? Isso, aqui falando, a Fran, questão da renda variável. Eu acredito que com o tempo se estabiliza de certa forma. Sim, Fran, até porque eu falei esses dias, agora eu não me lembro se foi num vídeo ou se foi na live, que acontece muito. O nosso serviço, ele é para sempre. Enquanto a empresa estiver viva, a gente está lá. Lógico, se o empresário não quiser, não quis. Mas eu tenho clientes desde quando eu abri a empresa. Então, ele se mantém. Não é um serviço que a pessoa contrata, você termina aquele serviço, só se for assim, eu só vendo rotulagem. Realmente, um momento aquilo ali vai acabar, né? Você vai fazer a rotulagem de todos os produtos. Mas a consultoria da parte de implantação das boas práticas de fabricação, ela é para sempre. Você fazendo um bom trabalho, mostrando o resultado, com certeza os seus clientes vão te manter. Às vezes, eu até mudei a forma do meu contrato, não é nem renovação. Ele fica até a pessoa desistir. É uma boa. E outra, né? Eu já tive clientes que me chamaram para o processo de alvará. O processo de alvará finalizou, a gente implantou as boas práticas, o estabelecimento estava com alvará sanitário e o proprietário pensou: se tu for embora agora, eu não vou conseguir manter tudo que a gente criou até aqui, então eu preciso que tu continue comigo. E acaba que a gente faz uma assessoria, uma manutenção. É diferente o trabalho que a gente tem de implantar as boas práticas, depois que o local já está com a implantação de boas práticas, é uma manutenção. Então não deixa de ser um cliente fixo, eu Sim. reduzo a carga horária e eu consigo procurar outro cliente para cobrir aquela Isso, e outra a carga gente horária que eu tinha. então a gente tem assim, vamos supor, a gente tem as pessoas que não têm nenhuma fonte de renda e a gente tem pessoas que têm a fonte de renda fixa. Então, para quem não tem nenhuma fonte de renda, não tem o que perder arriscando entrar na consultoria de alimentos. E para quem é CLT, né, tem seu emprego fixo, mesmo que não seja CLT, mas tem um emprego fixo, você também não precisa perder, porque você pode ter a sua segunda fonte de renda sendo um consultor de alimentos. O que eu te adianto é, depois que você tiver o seu primeiro e segundo cliente, com certeza você não vai mais conseguir ficar no emprego fixo. Vai virar a sua fonte de renda principal a consultoria de alimentos. Então não sai Exatamente. perdendo, né? Não tem risco de você sair perdendo. Vantagens de ser um consultor de alimentos. A liberdade também de tempo, né? Carga horária. Como é que eu defino a carga horária em cada cliente? Através de um diagnóstico. É que nem o diagnóstico de um paciente lá na área clínica, é o mesmo diagnóstico que a gente faz em relação à situação daquele estabelecimento perante a lei. O local precisa adequar a estrutura, as instalações, tem risco sanitário porque não tem higiene de mãos, não tem manipulação adequada. Então, é eu que vou determinar qual é o diagnóstico daquele estabelecimento e quantos dias na semana serão necessários para que eu monitore esse estabelecimento. Então, é conforme eu organizo, né? Você decide tudo, né? A gente decide aí quanto tempo a gente vai ficar. E outra, pode ser que o meu primeiro mês naquele estabelecimento seja realmente um mês que me exija mais, até conseguir ali fazer da equipe mudar a cabeça, né? Fazer a equipe mudar um pouco a cabeça. Então a gente fica ali focado e acaba ficando mais tempo. Mas depois essa carga reduz, ou pode ser que daqui a um ano você precise alguma vez ficar mais tempo. E é você que decide, você que vai ver a necessidade. E depois de um bom trabalho, você vai ficando cada vez mais menos tempo.
você vai continuar presente e vai ver que mesmo com você lá, as coisas estão andando, que estão fluindo e que não quer dizer que você tem que ficar um dia inteiro para isso mostrar resultado. O que vai mostrar resultado é como você aborda, como você conversa, como você aplica ali, né? Como a gente tem o poder da argumentação, do convencimento. Isso que vai fazer os funcionários te ouvirem mais para fazerem mais o que você está pedindo, o proprietário também, né, gente? Porque tem coisa que não depende só do funcionário, parte estrutural, a gente precisa ali do proprietário e ele te ouvindo mais, com certeza, vai ser menos tempo que você vai ter que ficar e é mais cliente que vai poder entrar também na tua cartela de clientes. Exato. E essa argumentação com o funcionário, a conquista do funcionário é importante, né? Então, assim, muitas vezes o consultor de alimentos só critica o funcionário. Ah, tá fazendo errado, não é desse jeito. Então, a gente tinha aquela visão do nutricionista, geralmente. Ah, chegou a chatona, né? A sargentão chegou aqui e vai começar só a me incomodar. Mas não, a gente viu que a equipe entregou. Por favor, muito obrigada, foi ótimo o jeito que tu colocou. E também entender que, às vezes, a visão que o funcionário tem, que está lá todos os dias, é a visão que a gente precisa ter muitas vezes. Então, às vezes, a ideia que eu dei não é tão boa quanto a ideia que o funcionário quer agregar. Então, a gente também tem que ouvir o funcionário e juntar as nossas duas ideias e transformar o local, né? Então, é Eles são nossos importante isso. aliados, né? Para o nosso serviço realmente ir para frente, a gente precisa ser ouvido. Então, a gente só vai conseguir, lógico, precisou chamar atenção, vai ser chamado. Agora, o que a gente deve lembrar é chamar atenção no canto, elogiar na frente de todos. Porque a gente chamando atenção na frente de todo mundo, ali a gente já desmotiva e já perde total apoio que aquele funcionário podia dar pra gente. Então, a gente Exato. precisa saber falar, onde falar, como falar, né? Então, quando for chamar atenção, num canto, elogio a gente faz na frente de todo mundo, porque o outro, ele também quer ser elogiado, então ele vai fazer alguma coisa para que a gente elogie. E a gente só vai ganhar com isso, porque a gente vai estar com ele do nosso lado. E ter esse equilíbrio, né? A gente até fez o vídeo que o pessoal gostou bastante sobre os 4 tipos de consultores de alimentos, e ali a gente comentou ter o cuidado de não ser o best friend do funcionário, porque ele vai te convidar para aniversário, para tomar um chopp no final do expediente, ter esse cuidado, né? Não ultrapassar do limite, ter o equilíbrio, que ele entenda que eu sou a consultora de alimentos e que ele é um manipulador e que a gente tem que ter essa diferença, assim, né? O trabalho tem que ser bem elaborado para os dois, então ter esse cuidado. Não é como se fosse o consultor superior e o funcionário inferior. Só é bom realmente ter um relacionamento profissional, porque como nós somos aquelas pessoas que vão chamar a atenção, a gente vai lá uma vez ou outra e quando chega é para dar mais trabalho, é para pedir alguma coisa, é para orientar, ele já não vem com bons olhos. Então, se a gente cria uma amizade ali muito grande, quando a gente chama atenção, ou a gente perdeu a moral, não vai ouvir, ou então ele simplesmente fica bravo. Sempre tem funcionário que para de falar com você. Então, assim, não tenta ser amigo de todo mundo. Mas, claro, ter uma boa convivência, isso a gente precisa. E como a Isabela falou, a questão da educação é tudo por favor, obrigada. Ah, mas eu vou pedir por favor e obrigada 10 vezes no meu dia? Sim, 10 Sim. vezes no seu dia. Só para aquele funcionário já vão ser 10 vezes. Então, não tem problema, porque eles precisam ver que existe a educação ali e o respeito pelo trabalho dele, que ele é essencial ali naquela área de produção, né? Exato, eu tô com um cliente bem complicado, assim, de atuar, que nunca teve consultor no local, né? E eu tô com uma estagiária me acompanhando, e então tem dias que eu vou e tem dias que ela vai, mas ela já sabe o que ela tem que fazer no local. Então ela me manda a foto, olha, eles conseguiram finalmente fazer o que a gente pediu. Aí eu falo, elogia, já elogiou? Elogia na frente de todo mundo, fala que ficou até melhor do que tu estava esperando, então eles já ficam felizes, né? Então, esse recado é importante, né? Esse feedback eles gostam de ouvir. Isso. E voltando a gente falar aí da liberdade, um exemplo que tive essa semana e semana passada é que eu fui viajar
Eu viajei no sábado, voltei na segunda à noite, mas na sexta-feira eu estava com muita coisa para preparar para a viagem e também eu tinha um compromisso na sexta-feira. Então eu não trabalhei sexta nem segunda. Então digamos que eu tive um final de semana de 4 dias. E isso é tranquilo na consultoria, porque você organiza o seu horário. Eu não aviso os dias que eu vou trabalhar, então eu não preciso comunicar. Isso é uma outra liberdade, de você ter liberdade de tempo e você não precisar nem comunicar ao seu cliente que você não vai aquele dia. Você se programa e faz a tua agenda. Ah, eu quero trabalhar só segunda, terça e quarta. Você consegue se programar e atender bastante clientes segunda, terça e quarta. Então você consegue ser muito bem remunerado, trabalhando menos horas por semana e ainda assim, consequentemente, você tem o seu tempo para sua viagem, ou não, só quero descansar, quero estudar, eu preciso, até às vezes assim, eu quero passar uma semana numa viagem. Você pode. Então, e não precisa ficar comunicando. Quando é uma ausência de uma semana, eu aviso aos meus clientes. Mas não é aquela coisa, ah, será que eu tenho que levar um atestado? E se eu passar mal? Será que eu vou ter que levar um atestado, né? Então, assim, o consultor é um prestador de serviço e ele não precisa ter esse tipo de relacionamento porque a gente não tem vínculo empregatício. Então, nós somos responsáveis, a gente tem que fazer aquilo que a gente prometeu, né? A gente tem que cumprir o que a gente prometeu e a gente não sai perdendo. Na verdade, a gente só sai ganhando e a gente continua tendo liberdade financeira, de tempo. A gente vai tendo liberdade e independência nesse meio da consultoria. Que é, eu acho que quem procura consultoria é exatamente por isso, né? Por ter essa liberdade. Se eu quiser trabalhar em home office fazendo a rotulagem do cliente, coletei as fichas técnicas no local, posso fazer um relatório em casa, posso fazer as fichas técnicas em casa. Então, no cliente eu tenho que ficar o período necessário para abordar os funcionários, fazer treinamento, capacitação. Eu coletei os dados que eu preciso, eu posso fazer o restante do trabalho em casa, né? E entregar um relatório para a gente implantar. Então, a visita no cliente, ela geralmente é uma visita prática, objetiva. Eu vou para o cliente prestar a consulta, a consultoria do que tem que ser feito. O planejamento, o método vai ser tudo feito em casa. Né, no período que eu quiser, posso fazer cursos durante a semana, me atualizar, né? Então, isso que é importante e E essa diferente. liberdade de tempo também, a gente tem aí, por exemplo, tem gente que não gosta de trabalhar de manhã. Então, assim, você não precisa acordar às 5, 6 horas da manhã para ir trabalhar. Não, se você quiser ir trabalhar depois das 9, depois das 10, é você que decide se você prefere trabalhar à noite. Procure estabelecimentos que abram à noite, tem uma quantidade absurda, pizzaria, hamburgueria, comida japonesa, tem um monte de lugar. O que eu não te aconselho se você vai pegar um lugar que tem 2 turnos, ali você realmente vai ter que estar presente nos 2 turnos. Não com tanta frequência, assim, você pode ir mais num turno do que no outro, mas o ideal é que você acompanhe toda a equipe, né? E se Exato. você é uma pessoa mais da noite, procure clientes que abram à noite. Você pode trabalhar só na parte da noite. Eu prefiro trabalhar cedo. Procura padaria que abre super cedo, mercado. Então, assim, Padaria às 6 horas da manhã, tu já pode começar a trabalhar. já tá lá. E a gente, assim, a gente pode escolher tudo, né? Assim, a gente só não vai conseguir obrigar a pessoa a contratar a gente. Mas se a gente ainda tiver bons argumentos, né? E mostrar que a gente tem um trabalho de excelência, com certeza você vai conquistar o cliente. Não vai ficar Exato. E sem tem cliente. eventos, né, shows que precisam de um consultor de alimentos. Então, eu quero trabalhar só com eventos em final de semana e durante a semana eu não vou trabalhar, posso trabalhar de sexta a domingo. E geralmente tu pode cobrar um pouco a mais do que geralmente tu cobraria durante a semana, porque é um horário diferenciado, final de semana, é evento, então é uma grande responsabilidade, é um público com várias pessoas, né? Diferente muitas vezes do serviço de alimentação. Então, também tem essa opção de trabalhar com eventos, shows. Ontem a gente não falou dos eventos e faz total sentido. Aqui em Petrópolis, por exemplo, a gente tem a Bauer Fest,
que aí tem a Oktoberfest, A né? Oktober. Uhum. E aqui não tem ninguém que preste esse tipo de serviço. Então, assim, a gente pode tentar abrir essas portas. Se tiver aí nutricionistas, engenheiros petropolitanos que querem fazer consultoria, já tenham essa ideia. Vai na prefeitura, enfim, vai em quem organiza os eventos. A gente pode oferecer o serviço para todo mundo, né? A Fran tá falando alguma coisa. As experiências passadas também, em locais que não te valorizam, tem bastante peso na decisão de seguir a consultoria. Sim. Quando a gente vira CLT, né? Eu já fui CLT, não sei se vira ali um costume, né? E a sua presença acaba não sendo mais notada, não vê mais importância naquilo que você pede. Lógico, dependendo da empresa, tem empresas bem grandes, né, que seguem à risca tudo, mas em outras empresas menores é bem difícil quando eles se acostumam com aquele serviço porque te vê todos os dias. Agora, consultoria, por mais que você seja fixa por anos, seu contrato seja ali, você não vai todos os dias. Então, eles continuam respeitando e elogiando o teu trabalho e te dando indicação também. Existe a Essa, valorização. essa é a diferença, né, do CLT para a consultoria. A consultoria, o cliente e o funcionário te enxergam como um investimento. E o CLT na UAN, eu já trabalhei em 2 locais como CLT numa franquia gaúcha, como eu já comentei em outros vídeos aqui no nosso perfil, de sorvetes, hambúrgueres. E nesses locais eu não era tão valorizada quanto eu sou valorizada dentro da área da consultoria. Sabe por quê? Ah, ela é responsável. Qualquer coisa a gente chama ela, não vai dar nada. Ai, não bota essa etiqueta aí, não vai fazer diferença. E na consultoria, não, a gente tem que colocar a etiqueta, ela orientou, tem um nutricionista nos orientando, tem um consultor de alimentos aqui, e ela orientou a gente, é um investimento que a gente está fazendo. Porque se a gente não colocar a etiqueta, é o meu dinheiro que está indo fora. Então, essa visão é diferente. Eu me sinto mais valorizada na consultoria do que no CLT, quando eu estou lá disponível para eles com o celular a qualquer momento. Pode me ligar que se acontecer alguma coisa. Sim, E o CLT, tu é responsável muitas vezes pela compra, né? O fornecedor não te entregou e aí domingo faltou queijo. Liga para nutricionista. Na sim. consultoria, Ou você eu preciso encomendou a fiscalizar. quantidade certa e não te entregou, né? Você pediu ali 40 quilos de mussarela, aí chega 30. Só que você fez a conta que precisava desses outros 10 que não foram. E aí fica naquele déficit. E aí o teu cliente deve ao cliente dele. Então, assim, vai ficando um problema ali, um atrás do outro, né? Exato, já cheguei a chorar de medo e insegura quando eu estava no trabalho de carteira assinada, por isso, porque já recebi ligação no domingo, no almoço em família, de que estava faltando morango para taça de sorvete para eles atenderem à tarde. E domingo, correr atrás de morango. Morango é caro, se tu compra direto do teu fornecedor, e aí? Então, tu pensava assim, meu Deus, será que eu vou ter que correr atrás desse morango agora para levar pro meu chefe? É. Né? E aí? Porque ele não é teu cliente, né? Ele é seu chefe. Na consultoria, seu chefe é você. Não tem outro, tá? Só se assim, na consultoria também, às vezes, você pode entrar com algum sócio, né? Você não. Ah, eu ainda estou inseguro, quero entrar, não quero entrar sozinho. Pô, tem minha amiga aí da minha cidade que está querendo o mesmo que eu. Será que a gente se junta? Tem gente que se dá super bem entrando como sócio, né? Eu confesso que eu gosto muito de trabalhar sozinha. Até hoje não tive nenhuma sócia, nenhum sócio, mas tive estagiário que eu amei trabalhar com estagiários. Então, assim, você pode contratar pessoas, você pode ter sócios e contratando as pessoas, eu vou ser muito sincera, te dá um prazer de você saber assim. Além de você estar sendo ajudado, obviamente, né, que é uma via de mão dupla, você também está ajudando ali. Tem alguma família que está tendo, às vezes, o que comer porque você está pagando aquele estagiário. Por mais que estagiário não é um contrato assim bem remunerado, né? Mas de alguma forma você está ajudando. Se você contratar um nutricionista, você está ajudando.
Então, a gente ter sempre essa parceria com outros profissionais da mesma área que a gente, fazer indicação, igual hoje meu cliente falou assim, Bárbara, você conhece algum arquiteto que seja especialista, né, na produção, né, na cozinha industrial? E aí, não, vamos procurar um arquiteto. E aí você começa a ter esse trabalho junto, porque quando você tem o cliente, você consegue ajudar ele a procurar, não tem problema. Agora, não é uma obrigação sua, mas você tem contatos, porque você conhece empresas que fazem desinsetização de vários lugares. E aí você tem contatos, que fornece produto de limpeza de vários lugares. Você consegue ver, pô, aquela empresa atende melhor, não vou indicar que atende mal, entendeu? Eu não gosto de receber porcentagem quando eu faço indicação, porque uma vez até ofereceram, mas eu não gosto porque ali deixa de ser uma coisa, não é nem natural, mas assim, deixa de ser uma coisa que eu estou indicando porque realmente é bom. Porque se o cliente descobre que eu recebo uma porcentagem em cima, vai achar que é por isso que eu indico. Mas E eu vai quero ficar indicar. feio para o consultor de alimentos, né? Vai E assim, então, tá assim, eu sendo prefiro subornada, tá indicar. ganhando propina. Então, assim, eu prefiro indicar, Não vale mesmo a pena. sendo bom, sem receber. Faz um bom trabalho para o meu cliente, que você já vai estar me pagando, né? Exato, sobre essas parcerias, né? Tem um dos clientes que tem uma empresa de controle de pragas e já conversei com o proprietário, ele já me ensinou várias coisas sobre o controle de pragas, então a gente consegue fazer um trabalho com parceria. Então, às vezes ele vai para o teu treinamento e fala sobre controle de pragas dentro do teu treinamento de boas práticas. Então, isso é importante. Às vezes a empresa tem tipo, um braço de inovação, então ela gosta de estar junto e atenta ao mercado. É uma parceria bacana de ser feita. Sobre os fornecedores de produto de limpeza, eles nunca me ofereceram percentual, mas eles já me deram pano descartável para eu testar, amostra de produto para eu trazer para casa para eu testar. Então, esses locais são geralmente os locais que eu indico, porque são locais que eu conheço o trabalho, conheço o produto. Né? Então, essas parcerias é importante. A gente tem que conhecer fornecedores, porque sempre vai ter algum cliente que vai pedir alguma indicação e a gente tem que conhecer o produto, forma de diluição. É um plus, digamos assim, no nosso trabalho de consultor. Sim, sim. A Fran perguntou aqui como funciona a contratação de um estagiário sendo autônomo. Você vai fazer um contrato com o estagiário, pode comunicar ou não à faculdade, e aí vê um contrato bom, né? A gente gosta muito de fazer contrato, a gente investe, né, na parte de contrato, a gente faz contrato com advogado e tudo certinho, porque contrato, gente, é uma coisa. Eu, em época de casamento, vou falar da experiência de casamento, que foi um perrengue, assim, teve fornecedor que eu tive que pedir para eu refazer o contrato dele, porque o contrato dele era péssimo para ele, não tinha nenhuma segurança para ele. Então, assim, a gente tem que ter cuidado quando a gente faz um contrato. Se futuramente, hoje a gente acha que a gente está ajudando a pessoa, mas futuramente, se ela ficar com raiva de você, não importa se você fez bem a ela antes, ela pode, né? Infelizmente, existem pessoas assim, pode te fazer mal. Então, o contrato é um dos passos mais importantes para o consultor de alimentos. A Lívia Eu também fez já pergunta. Ah, desculpa. eu vou falar do contrato e a gente responde a pergunta da Lívia. Mas já teve casos em que eu levei o contrato e o cliente, não, eu te conheço há muito tempo, conheço a tua família, imagina, capaz. Ah, eu tenho que assinar mesmo, aonde eu tenho que assinar? Não, a gente tem que assinar porque é uma prestação de serviço. Faz de conta que a gente não se conhece, aqui é profissional o nosso contrato. Então, esquece a minha família, esquece que tu me conhece desde criança, enfim. Até porque Né? É uma prestação. a gente fala tanta coisa na proposta, né? Que aí depois ele fala, não, mas você disse que ia fazer ficha técnica também. Você fala, não, era implantação de Exato. boas O práticas. cliente adora se fazer de louco e colocar uns serviços que não estavam inclusos na proposta. E aí o A Lívia contrato é perguntou: importante. vocês visitam esses locais como cliente?
Geralmente o nosso cliente, uma maneira de incentivar ele é visitar o local, né? Convidar os nossos amigos, prestigiar. Então, a Bárbara esses dias foi, né, na inauguração de um cliente teu de mercado. Eu já fui em inauguração de pizzaria que eu vi a construção da cozinha, ajudei no layout e me chamaram para a inauguração. Então, é muito bacana isso, estar junto do cliente nesses momentos, né? Sim, muito, muito bom mesmo. Como é que é? E qual o dia do consultor de alimentos? Eu acho que o dia do Desculpa, consultor de Lívia. alimentos não tem, a gente comemora geralmente no dia do nutricionista, no dia do engenheiro de alimentos. Mas é uma boa, Lívia, gostei da tua ideia. A gente tem que ter um É, dia para nós. e sim, Lívia, a gente faz contrato com o advogado. Esse é o conselho que a gente dá, tá? Aquele Porque contrato de Google, ele é complicado, né? Tem algumas palavras ali que leigos não entendem e muitas vezes a gente tá deixando de às colocar vezes a pontos gente usa, importantes ali, né? às vezes a gente usa e aí o nosso cliente, na hora que lê aquilo, ele fala, mas o que você quis dizer com isso? Aí você não sabe explicar, porque você não sabe, ué, tava no contrato já pronto ali no Google, né? Como é que eu vou argumentar? Então, contrato, a gente orienta, sim, a fazer com alguém que entende, né? Com um especialista na área mesmo. Nós somos especialistas em implantar as boas práticas, fazer rotulagem, ficha técnica, cardápio, mas a parte documental, a gente vê um profissional realmente da área. Exato. Natália, aprendendo muito com vocês. Obrigada, Natália. São importantes, tem que ter dia sim. Isso mesmo, vamos ter nosso dia. Lívia, vem ser consultora de alimentos. A Lívia. Isso. Ai, que legal. E assim, a gente falou aqui de N vantagens, né? Na verdade, eu acho que as vantagens, a gente está falando que hoje a live é para falar de vantagens, mas a gente falou de vantagens quarta, quinta e hoje também, né? Lógico, gente, não é o mar de rosas, você lidar com pessoas não é a coisa mais fácil do mundo, mas ainda assim é prazeroso. Se você se formou na área de alimentos e você gosta dessa área realmente, você vai fazer com prazer, você vai levantar com vontade de ir trabalhar. Eu tinha dificuldade quando eu era CLT, eu tinha vontade de não levantar, porque eu não queria cumprir aquele horário, sabe? De ter que chegar às 8, e ter que sair às 6, às 5, nem lembro mais qual era o horário certo, mas assim, isso me fazia mal. Eu deixava de dar resultados. E aí, quando eu descobri a consultoria, eu falei assim: caramba, eu quero esse resultado, sabe? Eu quero mostrar o resultado sem ter carga horária. Então, a minha paixão pela consultoria começou dessa forma, sem ter que cumprir carga horária. Aqui a Natália, que está com o Instagram provavelmente da S2G, tá falando que ela ama consultoria, é incentivadora, mas tem que amar, é verdade. Nasci para fazer isso, gratidão ao mercado. É uma excelente nutricionista do Rio de Janeiro. E aí Que ela tá com a ótimo. empresa dela, ela dá cursos também e ela é auditora, enfim, mil e uma utilidades da Natália. Obrigada, Natália, por ter vindo aqui. E ótimo, a gente pensa assim, né? Eu sou nutricionista, consultora de alimentos e tenho uma empresa, eu sou empresária, então, nossa, a gente se sente muito valorizado, muito feliz, né? Então, fazer a gestão da nossa empresa é um desafio, porque isso, como a gente já comentou ontem, a gente não aprende na faculdade. Sim. Então, o desafio de trabalhar com diferentes equipes, com diferentes empresas e empresários, e além disso, cuidar da tua própria empresa de consultoria, porque ela tem que dar lucro no final do mês. Então, a Sim. gente tem que calcular todos esses custos, né? E não é difícil nessa parte, assim, você ali, quando é a sua empresa, você faz aquilo com tanto amor, tanto carinho, que você não sente fazendo um trabalhão, né? Ah, eu vou ter que fazer aqui uma planilha de cálculo de custo. O chato é você fazer a planilha, agora você preencher a planilha é muito tranquilo, é prazeroso, você vê, caramba, tá entrando dinheiro, né?
Então, assim, você vê que o seu trabalho ali está dando resultado. Isso é muito bom. Lívia aqui também falou mais alguma coisa. Precisa fazer Instagram? Lívia, a gente aconselha você ter sua vitrine, né? Porque hoje, quando alguém te passa o contato de alguém, igual hoje eu procurando arquiteto, logo ele me passou o Instagram dele. Então, assim, ali você vê realmente o trabalho da pessoa. Não é obrigatório, mas se você quiser estar um passo à frente, faça seu Instagram, assim, e deixe ele ativo. É um portfólio online, né? Eu pode criar. Hoje em dia, nós temos plataformas de sites gratuitos, né? A gente não precisa pagar um desenvolvedor para fazer o site, que muitas vezes sai caro. E o consultor, no início, não tem condições para fazer um site. Então, a gente pode pegar, fazer um blog, né? A gente só precisa começar, né? Sim. Criando E hoje em Instagram, dia é Instagram, Facebook. né? Instagram e Exato. Facebook. Então você nem É. precisa gastar com domínio de site, vai pro seu Instagram, coloca até no cartão de visita. Eu, depois que eu renovei meu cartão de visita, né, tive que mandar fazer mais, coloquei meu Instagram também, porque é a tua vitrine. Hoje a gente compra pelo Instagram. Então depois pode ter outra forma de vender. Hoje a gente vê muito essa, né? A gente já pode ser tanto empresa quanto autônoma. Normalmente, para você começar como autônomo, é bem bacana, né? Você começa um passo ali de cada vez, vai aos poucos. E isso a gente vai Exato. falar, né, Isa? Hoje a gente quer, assim, a gente está muito feliz com a live e com vocês aqui, porque a gente quer muito contar para vocês a novidade que é o curso, né? O nosso curso chama Fature 3.500 por mês, trabalhando 8 horas por semana, sendo consultor de alimentos. Aí você pode pensar, caramba, mas 8 horas? Pois é, gente, porque a gente tem nutricionistas, pelo menos aqui no Rio, o piso é 3.100, se eu não me engano, para Aqui no trabalhar sul é três 44 mil e horas. setenta e um reais. É É 40 mesmo? horas, 44. E aí é para você trabalhar de 40 a 44 horas semanais. É para você ter responsabilidade pelo local, né? Você vai ter 1.000 descontos ali, você não vai receber esse valor líquido, você não vai ter independência, você vai ter suas férias, né? E tudo mais. Mas você não vai ter a sua independência e a sua liberdade. Se isso é uma coisa que te enche os olhos e que você busca, a gente quer te ensinar. Nessa live a gente falou muita coisa que já dá para você começar, mas se você quiser ir além, terminando essa live, as vagas estarão abertas, né, Isa? Conta um pouquinho mais aí, porque eu só tô falando, né? Tô E empolgada. vai ser por tempo limitado. As vagas vão, a gente consegue inscrever vocês até o dia 6 de novembro. Então, tudo que a gente comentou aqui sobre contrato, como fechar com o cliente, como prospectar a nossa empresa, tudo isso vai estar dentro do nosso curso, né? Então, ele tem 6 módulos. A gente vai ensinar vocês técnicas de venda, né? Como montar um cartão de visita. Nossa, o curso tá assim, ó, mastigadinho de tudo que a gente passou, né, durante esses 10 anos juntas de experiência que a gente somou com a nossa consultoria, tudo explicadinho para vocês. Então a gente tem um contrato feito por um advogado que é só editar. Vai ter planilha de precificação da consultoria, que vocês podem colocar os custos de vocês de gasolina, pedágio, a distância do local da casa de vocês até o estabelecimento que vocês vão atender. Quantos dias na semana vocês vão ir? Vai ser mensal, quinzenal? Então, tudo isso vocês conseguem calcular através da precificação. É uma tabela editável que a gente vai enviar para vocês. E também uma proposta para fechar um contrato mais fácil. Então, vai ter ali exatamente o que a gente precisa colocar no nosso contrato para o cliente pensar, uau, é essa consultora de alimentos que eu quero. E isso, né, Isa? Tudo isso a gente não teve, né? Então, assim, no nosso início de carreira, a gente teve que fazer, né? Então, a gente teve Exato. que suar para fazer uma proposta, a gente vai entregar, né? São os nossos 3 bônus, que são a proposta, que ela é editável, a planilha para você fazer seu cálculo de custo ali, né? De precificar teu serviço e não sair no prejuízo, isso é muito importante. E o contrato, que assim, gente, se você tiver que contratar um advogado, tá?
para fazer o seu contrato, ele vai te cobrar aí pelo menos R$ 1.000. Então, assim, o nosso curso está com preço muito inferior a esse. A gente fez um preço bacana por ser nosso primeiro curso, por a gente realmente querer ajudar. A gente quer que você que ainda é estudante da área de alimentação e está pensando já na consultoria, você vai estar aí, ó, anos-luz à frente, né? E quem já é consultor de alimentos ou quem quer entrar na carreira de consultor de alimentos também. Então, esse curso também é para você. Então, assim, o pagamento, para você ter ideia, são assim, dá para você fazer 12 vezes, menos de R$ 30 em 12 vezes. Então, assim, a gente estava conversando que se você conseguir um Um cliente, serviço de consultoria já se pagou. já E se ainda pagou no sobra. primeiro mês, sendo que você ainda tem outros meses para trabalhar, né? Então, assim, o seu primeiro mês já pagou e sobrou dinheiro se você pegar um cliente. E o nosso objetivo é que você pegue muito, conquiste muito mais clientes, né? Então, e hoje também o que a gente pensou? Falou assim, caramba, as pessoas estão na live com a gente, estão prestigiando, estão querendo conhecimento. E aí a gente pensou o seguinte: vamos dar mais um bônus para quem se inscrever entre hoje, dia 30 e dia 31, vai ter mentoria comigo e Caísa. Então você vai ter uma chamada de vídeo com a gente, vai contar para a gente quais são seus medos, suas dificuldades, o que você gostaria de ajuda e a gente vai te ajudar de forma personalizada e exclusiva, só para você. Então, se você comprar entre hoje e amanhã até as 11h59 da noite, ainda tem esse bônus extra aí, né? E vale muito a pena, porque a mentoria a gente consegue entender o teu mercado, onde é que é a tua área de atuação, a gente consegue, eu e a Bárbara, juntas com vocês, né, montar uma estratégia de como a gente vai abordar o cliente, de qual é o mercado que a gente pode começar. Então, isso é um bônus que vale muito a pena. Então, assim, ó, quando a gente se formou, não tinha um curso assim e um valor tão acessível para vocês conseguirem colocar tudo em prática. Então, a gente vai... Tem metas no nosso curso, no final de alguns módulos, a gente colocou um tema de casa para vocês. Então, eu tenho certeza que finalizando o curso, vocês vão conseguir clientes, vocês vão enviar para nós. Fechei um contrato e a gente vai comemorar muito juntas. Sim, e a gente vai ter certificado quando você terminar o curso, você tem certificado. Você não precisa se preocupar com aula ao vivo. As aulas são gravadas, então vocês têm como ver a aula a hora que vocês quiserem, a hora que puder, e vocês vão vendo aos poucos. A gente aconselha a cada módulo, você já coloca no final daquele módulo, você já coloca em prática. Porque assim a gente vai vendo a evolução, vai te acompanhando e você não vai procrastinar. Não vai deixar assim, depois eu faço. Mas se você daqui a pouco, você finalizou o curso, beleza. Putz, mas eu fiquei com dúvida daquela parte que falava de proposta. Como eu vou abordar meu cliente? Ou de técnicas de venda. Ou de legislação, que também vamos falar sobre legislação. Aí você fica com dúvida, não tem problema, você tem acesso por um ano no curso. Então você pode ver, rever, enjoar dele. Por um ano você vai ter acesso. Então não é uma coisa que você viu, acabou. Por um ano você pode ver. Exato. E caso você ache que o curso não é para você, durante os primeiros 7 dias a gente pode devolver o valor do seu investimento. Se arrependeu, vai pegar seu dinheiro de volta sem a gente ficar, ai, mas será? Tentando te convencer. Não gostou? Não tem problema, tá? Em 7 dias é sua garantia de pegar o seu dinheiro de volta. Exato. E o que mais, Gabi? O que mais que tem no nosso curso? A gente tem duas garantias, né? A gente tem essa garantia de 7 dias e a outra garantia é se por 4 meses você não tiver resultado, então a gente está te falando que a gente está te falando que a gente faz, então a gente garante que tem resultado. Agora, se em 4 meses você não tiver resultado fazendo tudo que a gente te falou, não tem problema. A gente vai fazer mentoria de um mês com você. E aí Uma vez por semana, a gente vai pegar na tua mão e vai entender o que houve de errado, que você não conseguiu fechar contratos. E a gente vai, nós três, nós vamos juntas atrás desse cliente.
Exatamente. Então, assim, a gente vai te ajudar, vai ver ali o que está acontecendo. E será que você não seguiu a metodologia certinha? Ou não? A forma como você abordou, você ainda está com vergonha? A gente vai ver onde está tendo erro ali e a gente vai te ajudar a você ter essa conquista, porque a gente quer que você seja independente e tenha liberdade, né? Igual a gente tem, porque o que a gente tem hoje é isso. A gente não depende de outras pessoas, a gente consegue se virar sozinha tranquilamente e a gente tem total liberdade, como eu estava falando. A gente viaja durante a semana, não tem problema. Se precisar de férias, a gente tem e nós somos remuneradas nas férias. Então, assim, a gente não trabalhei uma semana, eu vou receber uma semana a menos? Não, não precisa. Então, por isso que a gente fala tanto do contrato. E De ter esses um três contrato bônus bem feito, né? Então, isso que a gente tem que prezar, ter um contrato. E esse contrato bem feito está dentro do nosso curso. Então, é de importante. graça, de graça. Então, assim, a gente quer realmente, o nosso objetivo hoje é que a gente tenha mais colegas de trabalho capacitados para isso. Então, por isso a gente está fazendo um curso realmente num valor bem acessível, para a gente ter mais profissionais na área de forma capacitada, porque não adianta, me formei, beleza, já posso ser. Você pode, mas você é capacitado? Você aprendeu na faculdade sobre empreendedorismo? A gente vai falar de técnicas de venda. Então, a gente vai falar como você vai vender, como você vai conquistar clientes. E lembra que a gente falou o mar de possibilidades que tem em vários lugares? Não gosta de padaria, não gosta de açougue, não tem problema, tem pizzaria, hamburgueria, comida japonesa, tem eventos, tem muito lugar aí para a gente poder trabalhar. Exato. E se a dúvida de vocês é, comprei o curso e quando é que eu vou conseguir acessar as aulas? Já estão liberadas as primeiras aulas. Sim, o primeiro módulo já está ativo. É só você clicar no link da nossa bio, que lá tem o link do curso, e se inscrever. Lá também no site, né? Lá no link da bio, a gente colocou para você ter acesso ao site. E aí tem mais e mais informações ainda do curso. E você pode fazer perguntas aqui pelo Instagram, você pode fazer perguntas por e-mail. Fabiane perguntou aqui. Só o valor para pagar advogado já dá para fazer o curso e ter os contratos e muito mais. Exatamente. Exatamente. É como se você. O curso 3 vezes menos e você ainda ganha o contrato. Exato. E a dúvida no contrato, porque e agora, como abrir empresa também, que a gente comenta, né? Porque é uma Verdade, tinha dor. esquecido. A gente sai da faculdade agora, eu sou autônoma, o que eu preciso para ser autônoma? É só sair trabalhando? É só apresentar minha carteirinha do CRN, por exemplo, quem é nutricionista, né? E se eu quiser, posso ser MEI? Tenho que ser ME, e agora? Então, todas essas perguntas a gente responde para vocês no nosso curso, porque a gente já passou por isso, a gente foi atrás, temos a nossa empresa e a gente vai contar tudo isso para vocês dentro do curso. E a gente está falando esse valor de 3.500 trabalhando 8 horas por semana, porque a gente, no pior momento da nossa carreira, que foi durante a pandemia, foi onde a gente ficou. Então a gente está te dando uma proposta, sendo que a gente sabe que você pode muito mais, porque a pandemia já ainda estamos em pandemia, né? Mas assim, as coisas já voltaram. Então, assim, 3.500 talvez nem vai te pertencer, você já vai estar à frente. E Né? Então, lembrando assim, que 13.500, 8 horas por semana, é mais que o piso da nossa classe como nutricionista. Então, como corre, não perde essa CLT, 40, oportunidade. 44 horas. Então, assim, se você é Exatamente. CLT ou se você é CLT, mesmo assim vale você fazer o curso, porque você pode ter uma segunda fonte. Imagina, sua segunda fonte de renda ser essa, você pegar aí 8 horas da sua semana, né? E conseguir ter essa renda extra. E é uma renda extra que você, se você fizer bem o seu trabalho, ela não é por um período, ela não é por 3, 6 meses, ela é para o resto da vida. Exato. Então, Então a gente bora fica se guardando inscrever vocês, né? e vem para o nosso time entre consultoras trocar Isso muita aí a gente figurinha com vai a gente. continuar tendo.
Isso, a gente vai continuar tendo conteúdo aqui no nosso Instagram, a gente vai continuar fazendo lives. Agora, a jornada do consultor de alimentos, ela finalizou hoje. A gente também colocou limite nas inscrições até o dia 6 só, porque a gente quer uma turma também que a gente consiga dar atenção, né? E a gente consiga realmente ver resultado nessa turma e falar assim, valeu a pena fazer esse curso, né? Exato, a gente quer ter uma turma personalizada, né? Que a gente saia com aquela turma ali pronta para o mercado, pronta para atender os clientes de consultoria e com a sua empresa segmentada, já sabendo exatamente qual rumo tomar no mercado. Sim. Sem E as é isso, dúvidas que a gente. gente tinha quando começou. A Fabiane falou, muito empreendimento novo vai abrir também na área de alimentação. O momento é de renovação do mercado, ajuda para quem quer entrar. Exatamente, gente. Exato. Porque olha só, o primeiro mercado a cair quando tem algum problema é de alimentação, mas ele é o primeiro a se reerguer. E outra, depende do ramo. Por exemplo, se for um mercado, pode estar na pior crise, ele não fecha. Não fecha. Então, assim, restaurante, às vezes, um ou outro até fecha. Agora, mercado O não buffet fecha. agora, na pandemia, a Creche, gente viu que fechou, teve que paralisar. Então, outros mercados, outros trabalhos que a gente continuou como consultoria, eles continuaram trabalhando. Padaria, mercado não parou. Inclusive, sim, aumentou as vendas no mercado e começaram a fazer muita. teleentrega. Mercado que não fazia teleentrega começou a entregar em casa. Então, aumentou as vendas no mercado, né? E ao mesmo tempo também tem restaurantes, por exemplo, um cliente meu, ele falou, Bárbara, é ruim falar isso, mas a pandemia foi boa para mim, porque com o delivery eu vendi muito mais do que eu estava vendendo antes. Então, assim, mesmo as pessoas se alimentando em casa, elas não estão deixando de pedir comida. Então, mesmo que você veja um restaurante às vezes mais vazio, se você vê o balcão ali de onde saem os pedidos de delivery, estão lotados. E, consequentemente, os estabelecimentos gostaram um pouco disso, porque eles não tinham que se preocupar em atender as mesas, cuidar da limpeza do local. Então, alguns locais vão abrir agora a sua parte de delivery e o seu atendimento do salão. Então, é mais um nicho, é mais um local que a gente pode atacar agora, que é a teleentrega, o delivery, né? Então, Sim, com tudo isso a certeza. gente. Hoje mesmo eu estava analisando o nosso curso e foi um dos pontos que a gente comentou, né? Como chegar nesses clientes. Sim. Gente, a gente fica assim, ansiosa, porque a gente fez isso com muito amor e carinho, foi realmente pensando no consultor de alimentos, em quem quer ser um consultor de alimentos. Então, Lívia, Fran, Laís, Úrsula, Heloísa, muito mais gente, né? Que Que acompanha a participou gente, os 3 dias Helena, aqui. Natália. A Então, assim, Lívia. gente, pode ter certeza do seguinte: sair perdendo vocês não saem. Até porque, se vocês não gostarem do curso, gente, em 7 dias vocês têm o dinheiro de volta. Se em 4 meses você não tiver o resultado que eu digo, vai ter, mas se você não tiver, a gente vai te acompanhar, isso é garantido, tá? É uma garantia que a gente está te dando para comprovar que realmente a nossa metodologia deu certo para a gente. Então, deu certo para mim, uma pessoa, para a Isabela, 2 pessoas. Para você, com certeza. Exato. Então, vem para o time Entre Consultoras, a gente vai trocar muito. A gente está super ansiosa para receber essa turma Quero e beber água. começar a comemorar os contratos que vocês também vão fechar. Porque quando a gente fecha um contrato, a gente comemora no nosso grupo do WhatsApp, que é eu e a Babi. Quando Isso, a gente vocês tiverem comemora. algum cliente que fecharem contrato e mandarem para nós, gurias, fechei um contrato, a gente vai comemorar juntos. Isso. E Lívia, tô vendo aí, ó, já vão me inscrever, isso mesmo. Não Terminando perde aqui a tempo, nossa vamos lá live. que amanhã é o último dia para garantir a mentoria com a gente de 1 hora. Fran, Exatamente. te Tem 3 esperamos bônus. também. Oi? A Fran participou dos 3 dias, né, da nossa Foi sim, jornada, excelente. então a gente te espera no nosso curso. Tá um valor super acessível, pode acessar hoje o nosso link na bio.
E aproveitar que um dos bônus, né? São 4 bônus, 3 são fixos até o último dia do curso, que é modelo de proposta. Você não vai precisar pensar em como montar uma proposta. Modelo de contrato feito por advogado. E a gente tem nossa planilha de custo também, para você ver quanto você vai lucrar, quanto que você vai cobrar, porque tem essa questão de distanciamento. Tem a questão do piso ali, do piso não, Dos valores mínimos, né, dos que a tabela... honorários exigidos ali por cada conselho é um valor diferente. Então a gente não adianta nem falar qual é o valor da nutrição, porque aqui assiste a gente não só nutricionista, né, mas de Engenheiros de outras alimentos, graduações. biólogos, a gente tem nos acompanhando. E assim, o Isso, Entre Consultoras tem esse objetivo, né, de auxiliar consultores de alimentos e o pessoal que é formado e estudantes de nutrição e da área de alimentos a serem consultores de alimentos. Então, esse é o nosso objetivo, e levar para o mercado os consultores de alimentos tão bons que a gente não tenha medo de sair por aí para um serviço de alimentação, que a gente sabe que vai ter um consultor de alimentos lá naquele local. Vai ter esse prestígio. Então, essa é o nosso objetivo, essa é a nossa missão no Entre Consultoras. com certeza. E outra, não se preocupe, ai, mas eu ainda estou estudando, ou eu já sou formado há muito tempo ou há pouco tempo. Não tem problema. Você quer essa independência, essa liberdade. Não importa se você ainda está. Se você estiver estudando, aí que você está mais à frente ainda, porque você vai ter tempo de fazer tudo. Na hora que você pegar sua carteirinha, é só você ser autônomo ou empresa e pronto, começar. Você já vai ter todo o material ali para apresentar proposta, como abordar, onde ir, né? Porque tem essa dúvida também. Ah, mas e aí? Onde que eu vou primeiro? O que que eu faço? A gente fala tudo isso no curso. Fiquem tranquilos. Exatamente. É como se a gente pegasse vocês pela mão e vamos lá. Vamos começar, vamos dobrar as mangas aqui e bora, mão na massa, literalmente. Sim, com certeza. E a gente quer ver isso. Muita gente próspera, com sucesso. Não achar que se você trabalhar menos horas, você não presta, vão falar mal de você. Não, você tem que pensar em você, no seu bem-estar, cuidar da sua saúde. Se você também quiser aplicar esse curso para trabalhar mais e ganhar mais, também você consegue. Então, assim, o que a gente fez foi falar de um mínimo ali. Então, esse mínimo é o que você consegue. Não se Exato. sinta mal por trabalhar menos. Isso é qualidade de vida. E todo mundo quer. Quem falar mal de você por você trabalhar menos e ser bem remunerado, é porque eu gostaria de estar no seu lugar, com certeza. Exatamente. Ganhar dinheiro não é feio, né? A gente trabalha para isso, então é importante ser bem remunerado, ter sucesso, acordar todo dia com orgulho do trabalho que a gente faz. Então isso não tem preço. Então não tenham vergonha de cobrar bem pelo seu serviço. Você, além disso, vai estar fazendo com que outros consultores de alimentos sejam valorizados. Então, por isso que a gente tem que seguir a tabela de honorários e ganhar conforme a gente é preconizado, né? Então, isso que a gente tem que se valorizar o nosso serviço e, consequentemente, valorizar a nossa profissão. Sim, é um todo, né? A gente não pensa ali só na gente, não. É um todo. A gente pensa na classe inteira. Lívia pediu pra gente fazer um sorriso para foto. Tirou, Lívia? Podem dar print, façam propagandas. Acabou que no início da live a gente nem lembrou de falar para enviar os aviãozinhos aí para quem você quer Exato, a gente que esqueceu. também esteja nessa com você, porque, gente, tem mercado para todo mundo. Não, a gente não Exatamente. guarda informação só pra gente. Tanto que é isso que a gente está fazendo aqui. Até conteúdo de graça a gente dá porque a gente não quer guardar informação. Exato. Se vocês não baixaram ainda, correm lá no link da nossa bio, que tem 2 ferramentas gratuitas, tem e-book. Então, assim, a gente vai continuar liberando material gratuito para vocês, porque esse é o nosso objetivo, né? Liberar alguns materiais, abrir cursos, e é isso que a gente quer, capacitar os consultores de alimentos para a gente chegar no mercado. E quem quer ir além, vai fazer o curso com a gente. Babi, Né? a gente E tem já 1 são... minuto, vai cair a nossa live. Ai, gente, obrigada. Obrigada mesmo por Obrigada, vocês terem adorei. vindo. Vocês interagiram muito com a gente hoje. Muito, Foi muito muito bom, obrigada. muito produtivo. Espero vocês aí no nosso
na nossa comunidade entre consultoras. E a gente não contou tudo, né, Babi? Mas tem alguns segredinhos não lá dá dentro do tempo. nosso curso, mas não vamos contar, né? Vamos deixar eles na curiosidade. É isso aí, vamos conversando e entrem no link da bio que lá tá falando mais sobre o curso, tá bom? Exato. Obrigada, Beijo, gente. pessoal. Boa noite. Último dia Beijo. de jornada. Muito obrigada por participarem com a gente. Em breve a gente faz outra. Beijão. Isso. Beijo. Beijo. Tchau.